E dando continuação aqui pelo que eu ouvi no louvor, as canções, né? Eu venho pedindo para Deus que Ele faça, né? Dessa forma, né? Porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor, Ele não tem feito milagres, o Espírito Santo não tem falado conosco, e Ele fala, amém? Eu tenho visto dessa forma aqui na nossa comunidade, no nosso meio, que o Senhor, Ele tem falado. E hoje, aqui nas canções, eu já observei, orando a introdução da mensagem que essa semana eu resolvi, através do Espírito Santo, trazer aqui. A pastora Andréia, no domingo passado, me fez o convite, né? E diante da palavra da semana passada, que foi uma palavra que nós precisamos nos desenvolver, né? Diante do que está posto para nós, né? Precisamos aceitar, né? E falar para Deus que nós vamos, diante dos desafios, né? Fazer o ID. E a pastora Andréa, logo depois do culto, sem intenção, segundo ela, né? Ela, Simone, você pode trazer a mensagem no mês que, né, nesse mês de janeiro. Eu disse que sim, esperava que fosse lá para o final, né? Mas amém. Deus, né, Ele tem falado. E eu gostaria de pedir para que vocês abrissem no livro de Apocalipse, né? É um livro que, como eu coloquei aqui na ministração passada, no ITQ, quando eu fiz a teologia, foi o texto a qual eu decidi trazer para a minha turma. É um texto difícil, mas eu entendo que ele é explícito, né? Nós compreendemos, e que o Senhor, Ele continue falando, como já foi falado aqui em Efésios 5:5, né? E Ele vai continuar ministrando, como foi dito em Salmos. Amém? Então, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 14, aqui está falando da carta à igreja de Laodiceia, né? Uma igreja que nós, diante dessas 7 cartas, né, não gostaríamos de estar dessa forma, né? Tenho a igreja que eu esqueci agora, a qual o Senhor, Ele olhou para ela com bons olhos. Mas Laodiceia, ela não foi olhada com bons olhos porque ela era má, né? Naquele contexto, quando João ali teve a visão, né? A visão em sonho sobre as 7 igrejas. Então, aqui no capítulo 3, no versículo 14, fala: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Amém. Senhor Jesus, eu te peço que assim como o teu Espírito Santo tem falado comigo, Deus, e tem falado, Senhor Jesus, a partir do momento que hoje abrimos a oração aqui, falado através dos louvores, Senhor Jesus, das palavras que já foram introduzidas em nosso coração, que assim, Senhor Jesus, como está explícito nessa mensagem, a qual o Senhor revelou a João, Deus, que possamos entender um pouquinho mais do Teu querer em nossas vidas, e que possamos sermos, Senhor Jesus, como está escrito no versículo 21, vencedores, porque em Ti, Jesus, queremos estar, em Ti é o nosso sustento, Deus, é o que eu te peço nessa noite, que o Teu Espírito continue sobre cada coração, porque o Senhor bate e nós queremos abrir a porta, Senhor Jesus, do templo, para que Tu entres em nossa vida. Amém. Podei vos assentar. Então, como eu já falei um pouquinho, a igreja de Laodiceia, esse povo ele está na Ásia, né? E ali João, ele foi para Patmos, né? E fugindo do imperador, a qual o imperador queria matar, e aqui já houve um milagre, né, que foi João mesmo, né, ali ele foi lançado praticamente como na fornalha, né, eu estudando um pouquinho, João ele foi lançado numa panela de azeite, pelo que eu entendi, e Deus o livrou, amém? Que o Senhor Jesus, ele continue nos livrando, né, como nos dias de hoje, nós não temos visto, né, de visão, de enxergar, como o pastor Gilmar hoje pela manhã relatou aqui, né, alguns momentos, né, na presença do Senhor, que houve milagres, né, colocar coisas, mas algo sobrenatural, né, então que neste momento com João houve algo sobrenatural, né? Ali ele era para morrer e o Senhor o livrou, como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. Amém? Então, diante disso, quando o governador manda para longe, o imperador ele tem essa visão, né? E o Senhor ele fala das 7 cartas, né? Às igrejas. E aqui está Laodiceia, uma igreja, né, que eu sempre ouço, o pastor Gilmar já trouxe aqui, uma igreja que ela é rica, né, é uma cidade que ela não precisa de nada, ela não precisava de Roma, ela esteve no momento que o terremoto acabou com muitas coisas, mas ela se ergueu dela própria, porque ela tinha poder, né, aquelas pessoas elas tinham poder, elas eram ricas, né, e diante disso, uma igreja que, no começo aqui, o Senhor, no versículo 15, ele fala, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, né? É uma palavra que vem para nós, que o Senhor, ele fala, você não está nem frio, como nos relatos que eu vi, a questão de falar que pessoas não estão nem longe, né? Não se afasta da igreja, mas não fazem, né, dentro da igreja o querer do Senhor. Elas estão na igreja, elas vêm ao culto, elas fazem parte das reuniões, mas elas não estão em Cristo, né? E se elas fossem frias, como aqui está falando, se você fosse frio, Laodiceia, né, você estaria afastado, deixaria tudo, né, e não faria o que você faz, né, que é estar morno. Se você fosse quente, pessoas zelosas com a palavra, pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem o Senhor Jesus, querem estar com Ele no reino dEle, né, eu aprovo que eu quero estar com vocês. Mas as pessoas aqui, elas estão mornas, né, e no contexto em Laodiceia, segundo os estudos desse teólogo que eu vi, ele fala que lá em Laodiceia havia as poças na cidade. E essas poças eram poças que estavam em águas mornas. E quando passageiros passavam, eles ficavam a ponto de vomitar de ver aquilo, né? Então está aí um contexto, né, que dá nojo, né? Eu tenho nojo,
né, dessa pessoa, desse momento de estar morno, porque não faz nada, né? Então, precisamos nos decidirmos, como foi dito nos louvores aqui, o Senhor nos sonda, uma chance que nós temos a cada momento, qual é a nossa decisão, né? E já indo para o versículo 21, o Senhor, Ele fala que quer que nós sejamos vencedores, né? Que possamos estar sentados com Ele ali no trono, né? Na direita, o lado direito é o melhor, é um dos melhores lados, ao lado do Pai que é falado, né? Então, alguns querem estar desse lado de Deus, e Ele nos convida. Amém? E, continuando, no versículo 16, assim porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiro riquezas e não preciso de nada. Né, como eu falei, nessa cidade eles tinham uma faculdade ali, eles se gabavam porque eles produziam um medicamento, né, que alguns né, todas as outras cidades precisavam, e ali eles estavam, né, eles eram ricos, não precisavam de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, né? Como o pastor falou aqui, nós podemos orar ao Senhor, precisando dele, querendo, né, diante das nossas, de uma vida financeira, queremos estar bem, tendo o que comer, o Senhor provê, né, tendo o que vestir, mas diante disso, né, dessa igreja aqui, que ela foi tendo de tudo e foi se esquecendo do autor da vida, né, o Todo-Poderoso, que Ele é quem constituiu para essa igreja, para este povo, para nós, né, a vida, nos dá o sustento, é o Senhor Jesus. Mas esse povo ele foi abandonando, conforme, né, tudo aquilo que eles receberam, tudo aquilo que eles tinham, todo aquele poderio, todo aquele conhecimento. Pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que sabiam, mas elas não estavam nem ativas, né, fazendo as coisas do querer do Senhor, e também não tinha se desligado de vez, né? Então, alguns momentos da história, nós vemos pessoas que falam, não, eu não quero ser mais crente, e eu estou aí no mundão, eu não sou mais crente. Né? Ou eu quero ser de verdade crente, eu saio com a minha Bíblia do tamanho do mundo, que antes era assim, né? Hoje é no celular, mas eu quero falar desse Senhor Jesus, eu quero declarar esse Senhor Jesus a todos, eu quero mostrar que eu sou diferente, né? Então havia alguns momentos que estava nesse contexto, mas hoje nós saímos por aí, pessoas que não aparecem, né, olhando aqui para a comunidade Projeto Eterno, há 5 anos aqui, que não vem nem para passar como às vezes passava, mas lá fora fala bem assim, eu sou da igreja do pastor Gilmar, estou lá, né? Estou com Cristo. Né? E aí você olha e fala assim, como? Né? Então, você não lembra, querido, da mensagem do Apocalipse, né? do contexto que está falando desses acontecimentos que hoje o pastor pregou pela manhã, que a vinda do Senhor está próxima, está aí a porta, né? Daqui a pouco já era, né? Mas o Senhor, Ele nos adverte, como Ele exortou essa igreja, Ele nos exorta a cada momento, para que assim que Ele bater, né, nós possamos ser salvos, porque é o que Ele exortando Laodiceia, Ele está querendo que essa igreja seja salva, que essa igreja seja transformada, que ela mude esse contexto que ela está vivendo aqui de indiferença, né, de deixar de qualquer jeito, né, e hoje a gente vê que nós, né, muitas das vezes deixamos o reino de qualquer jeito, né, é indiferente para a gente.
é indiferente muitas das vezes para o povo, fala bem assim, eu quero a presença do Senhor Jesus, eu quero hoje falar em línguas, eu vou lá, eu vou falar em línguas, eu vou ter esse contato com o Espírito Santo, eu quero buscar mais Ele, porque eu quero Ele a todo momento. E quando não se é mais assim, é porque a pessoa ela está indiferente, né? Ela não liga mais, ela está no meio dos cristãos, mas ela não liga mais, né? Se ela quer ou não a presença de Deus. E era que essa igreja, ela estava indiferente, né? Ela não estava olhando mais para o eu sou, para aquele que diz aqui no início, estas são as palavras do amém, né? Daquele que é o primeiro, o Senhor Jesus. Então, assim, de tudo que ela tem aqui, mas ela é cega, né? Aquele remédio que era fornecido pelaquela faculdade, por mais que todas as outras cidades ali, né, a Roma precisasse, mas não era um colírio que abria os olhos espirituais, mas era um colírio que abria aqueles olhos carnais, um colírio que sarava o doente carnal, né? E Deus ele está propondo aqui um colírio espiritual para que esses olhos sejam abertos para o enxergar, para enxergarem Ele, né? Para estarem com Ele. Né, as vestes que eles tinham as vestes, nós temos as vestes, mas o Senhor aqui ele está falando que Ele dará vestes brancas que nenhum outro ser, ninguém pode fazer essas vestes brancas, só Ele, amém? E voltando para a mensagem de hoje pela manhã, né, muitos não estavam, mas nós falamos dessas vestes, né, brancas. Nós falamos do que o pastor Dito relatou aqui, da ascensão do Senhor, né, que ali, numa visão, o Senhor estava com Moisés e com Elias, né, e os discípulos ali, João, Tiago e Pedro, viram todo aquele contexto, né, um contexto onde a luz, né, a esperança, o que o pastor Gilmar estava falando aqui, algo que a gente paralisa, né? E essas vestes que o Senhor quer nos dar, vestes brancas, vestes que outros olhem para nós e vejam testemunhos, vejam o amor de Jesus nas nossas vidas, amém? No versículo 18, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e vocês tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Que eu relatei. No 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se, né? Que possamos nos arrepender, né? Ele nos chama a todo momento nos arrependermos. Ele nos dá chance, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, né? Uma chance que a todo momento aqui na comunidade Projeto Eterno nós temos vivenciado as palavras, as ministrações, e como exemplo, essa semana eu falo que eu não gosto de ler, né? Eu sou obrigada nas minhas leituras de estudos. E essa semana eu resolvi pegar um livro que nós compramos vários livros e os livros continuam ali sem serem abertos. E eu falei bem assim, vou pegar esse livro porque olhando a foto, eu falei, nossa, 4 anos que eu comprei esse livro, né? Por conta... Amém, pastora. Passei para a Lília. E aí eu falei, vou abrir. E ali eu falei, nossa, eu li o livro em um dia, né? Então, assim... E neste livro está falando a questão dos milagres, né? Dessa pessoa, uma bibliografia a qual eu gosto, algo que eu gosto de ler. E aí
fala dos anos 80, aquela pessoa que ela vê milagres, né? Ela fala, meu Deus, o carro quebrou, caiu numa ribanceira e eu orei, cantei, porque eu já tinha ouvido alguém falando que se eu cantasse, o Senhor ele ia me ajudar, e o carro foi subindo, com uma pessoa, né? Ela estava com outra pessoa e o carro foi saindo daquele buraco e não bateu em nenhuma árvore. Assim como ele caiu, que não bateu na árvore, ele também subiu. Ela falou, alguém sustentava aquele carro e puxava, e dali eu saí daquele buraco. Nasceu a filha de fulano e falaram que ela não ia sobreviver, e a mulher falou bem assim, eu vou fazer igual Jesus, eu vou passar o cuspe, e ali aquele buraco da barriga da criança sumiu. E aí eu falei para o pastor Gilmar, nossa, essas coisas acontecem ainda hoje, né? E aí eu falei, porque eu não ouço muito, né? A gente não tem praticado, né, essa questão do milagre, da fé. E aí depois eu falei bem assim, acontece, porque eu vou na intercessão, e lá no culto de intercessão a gente vai vendo, né, os milagres, os testemunhos, né? Aí eu fui falando para o pastor, acontece, né? A gente não vê algo que está extraordinário, mas assim, se nós hoje colocarmos no YouTube, nós vemos ainda os testemunhos, mas que antes era a todo momento, Senhor, eu preciso, e o Senhor ali, olha, eu estou aqui como hoje, estou aqui. Ele está falando, estou aqui contigo, Laodiceia, eu estou aqui com vocês, pessoal, irmãos, filhinhos, estou aqui. Pedi, vos darei, farei um milagre, farei a cura, como foi visto aqui, né? Então, eu lendo esse livro, eu vi essas coisas maravilhosas, a qual também no ano de 2096 eu vivenciei, e ali era aquela fé que hoje, né? Simone, tu és quente, morna ou está fria? Senhor, eu quero estar na tua presença, quero fazer a tua vontade. Se no contexto teológico fala que o quente é ser uma pessoa que faz a tua vontade, que quer estar no teu reino, que quer, Senhor Jesus, ser zeloso com as tuas coisas, que não quer vivenciar as coisas desse mundo, porque ele já é do maligno, como foi pregado aqui na quinta-feira, que o anticristo ele já está aí. E nós estamos achando que é tudo implícito, mas está tão explícito para aqueles que vivenciam a vontade do Senhor. Nós podemos ver que sono é esse que o pastor Gilmar falou pela manhã, né? Que sono é esse que nós não queremos ver o que está acontecendo aí no mundo, espiritualmente, né? E aí ficaremos mornos, Deus a ponto de nos vomitarmos? Não, nós não queremos estarmos assim. Amém? E aí aqui no 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Ele bate a todo momento, como eu já relatei aqui. O Espírito Santo, né, que ele desceu dos céus para estar conosco. O nosso Consolador, o nosso orientador. Ele está conosco. E Jesus, ele bate aí nas portas que muitas das vezes desviamos do caminho e não se consegue voltar. E o Senhor, ele está ali, ó. Deixa eu estar contigo, meu filho. Deixa eu ceiar. Ceia comigo. Seja comigo. Deixa o velho homem, né? Seja novo. Eu te dou renovo. Eu que te lapido, né? Eu que te mudo, eu que te transformo. Basta você abrir para Ele. Basta deixar Ele estar no seu coração. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. O soberano, ele é bondoso.
como nós declaramos aqui, eu deixarei você estar comigo, sentar comigo no meu trono, no trono do rei, né? Os príncipes, as princesas do Senhor. Não é fácil, né? Não é fácil, como o Senhor falou para essa igreja, que Ele a colocou como uma igreja má. Mas diante dessas igrejas tem a igreja que o Senhor a viu com bons olhos, que passou por tantas dificuldades como esta também, na questão espiritual, né? Porque as outras igrejas, se vocês forem olhar, tem umas que não têm sustentos. Essa ela tinha tudo. E olhando para hoje, nós temos tudo, pessoal. Olhando aqui para a comunidade Projeto Eterno, quando eu estava lendo essa mensagem, eu falei, nossa, nós somos uma igreja que colocamos, quando conversamos com outras pessoas, nós falamos, nossa igreja ela é engajada, né? Nós temos pessoas autônomas, como o pastor Gildo falou, nós temos pessoas de vários departamentos, né? Então nós temos aqui pessoas que podem atuar na assistência, podem atuar na saúde, dentro da comunidade, né? Quando nós faremos mutirões, já fizemos, aqui tínhamos pessoas, né, que são pessoas que têm entendimento, pessoas sábias, pessoas que conseguem desenvolver. E aí nós paramos em outros lugares, quando conversamos na nossa igreja, são pessoas tops, né? Pessoas, né, que têm um entendimento da palavra, né, que muitas das vezes aí quando temos a escola bíblica, querem estar aqui nos cultos de terça, que eu sempre falo, foi 1 ano e meio aqui ouvindo Isaías, e não conseguimos terminá-lo. 1 ano e meio, ficamos no 35, chegamos ao 40, né, aqui às terças-feiras. E somos uma igreja que eu falo que é top, sim. E essa igreja ela é top, mas ela ficou indiferente. Vida que segue, como muitos têm falado por aí, né? Mas a vida tem que seguir no caminho correto, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, no caminho que é Cristo Jesus, né? No caminho que a cada momento nós temos que olhar e falar, Senhor, é a nossa chance, a minha chance de eu me ajoelhar e falar contigo, me perdoa, eu não quero viver nessa indiferença, eu não quero viver dessa forma, sem tentar entender se eu estou ou não estou aos teus pés. Mas eu quero fazer mais e mais para o Senhor. Eu quero falar do teu reino. Eu sei que o Brasil já praticamente conhece o teu nome, mas eu quero que eles o vejam, o Senhor, diferente. O veja como realmente o Salvador. O veja que realmente existe um outro momento de vida. Que a nossa vida não é pautada aqui na terra. Amém? Então, ao vencedor deixarei sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que, então, né, como ele venceu, o nosso Senhor Jesus aqui na terra, né, diante de tantas dificuldades também, Ele entende que nós nele venceremos. Amém? Possamos crer. Creia que você é vencedor, irmão. Amém? Você é vencedor. Fala aí para o seu irmão, você é vencedor. Você é vencedor, pastor Gilmar. Juliana, você é uma vencedora em Cristo Jesus. Amém? Somos vencedores. E Ele nos dá a força, assim como Deus deu a força ao seu Filho para vencer e ali se entregar por nós. O Senhor, Ele nos fortalece, amém? E aí Ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós estamos ouvindo, que nada venha tirar esse momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E esse nada, que Satanás,
ele não venha tirar esse momento, não venha diante de tantas dificuldades que hoje estamos passando, com a tecnologia, que não conseguimos ou reunião sem pegar no celular e mandar uma mensagem, sem resolver outras coisas, que Satanás ele não venha tirar esse momento de ouvirmos o que o Espírito ele fala, amém, que ele fala aqui nas noites de domingo, que ele fala nas noites de terça-feiras nos cultos, nas noites de quinta-feira, aonde você vai fazer visita muitas das vezes, aonde você está fazendo cultos em lares, ajudando na firma, onde você estiver, que nada venha deixar, impeça que o Espírito ele fale, amém, porque muitas das vezes o inimigo ele... Hoje a gente fala muito da tecnologia. Antes falava da questão do barulho, de alguém correndo, de alguém andando por aí, tirava a nossa atenção. E que muitas das vezes a gente vê isso como artimanhas de Satanás. Mas ele não vai tirar, porque o Senhor é conosco. Amém? Aleluias. E é o que eu tenho para falar, que nós teremos o troféu da vitória. Que será entregue a esse vencedor que é você, sou eu, filhos do Deus Altíssimo, do Rei Todo-Poderoso, amém? E que não possamos estar nessa condição que essa igreja aqui estava. Possamos mudar a nossa história, porque nós podemos mudar a nossa história. Aleluias. Quero chamar o pastor Gilmar, amém? E que possamos sentir, irmãos, essa presença, que possamos entender, o que o Espírito ele vem falando sim, que ele tem falado, Se você tem um tempo, mesmo diante das dificuldades, outro testemunho que eu quero dar aqui, exemplo, e nessa semana que eu fiquei sabendo que eu iria vir aqui ministrar, eu falei, Senhor, e aí eu gosto dessa mensagem, mas vieram outras que têm praticamente parecidas. E aí na quinta-feira eu fui vir aqui para a intercessão, e aí no ponto de ônibus, o ônibus demorou, fiquei meia hora lá, eu falei, nossa, não dá mais para ir. E aí eu vou para casa e faço a intercessão em casa, no momento que as meninas e os meninos estão lá, eu faço aqui em casa. Mas aí, quando eu retornei para minha casa, eu falei, não, eu vou, porque é lá a comunhão, é lá o somar, E aí eu vim, e foi aqui que eu ouvi mais e mais que eu poderia estar trazendo essa mensagem. Aleluias. Então é isso que eu quero falar, que o Espírito ele vem falando conosco. Ele vem falando através das mensagens, das canções, da fala com o irmão, que você para e ouve, e você fala, nossa, era isso que eu estava pensando nessa madrugada, ontem, estava orando, e o Senhor ele tem confirmado. Então o Espírito ele revela, amém? O Espírito ele fala, ele faz milagre, o Espírito Santo de Deus, ele tem realizado na sua vida, na minha vida, milagres, e que possamos contar esses milagres, amém? Aleluias, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. A pastora Simone pregou aqui algo bastante sério. Se a gente pudesse pensar numa condição onde Deus pudesse se repugnar de nós, no sentido de que, quando Ele diz que estando morno, vomitar-te-ei da minha boca, é algo que traz repulsa. Quando a pastora Simone estava pregando, eu estava pensando no meu coração, não quero estar assim. Mas às vezes as circunstâncias da vida vai fazendo com que você, sem se perceber, você vai mudando o seu modo de ser. E quando você de repente começa a olhar para si, você percebe justamente essa condição, justamente que o seu fervor, que o seu envolvimento já não é mais o mesmo, e você se vê morno em relação àquilo que Deus tem para você, em relação ao seu modo de ser no reino de Deus. Se você tem sentido assim, o que é maravilhoso é que
aquilo que o pastor Simone acabou de pregar aqui. Eu estou batendo na porta. Jesus não desiste de nós, Ele continua batendo na porta, nos dando a chance de mudança. Como o pastor Simone já comentou aqui, uma chance igual a essa talvez não teremos mais, como foi cantado. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos um pouquinho, refletir sobre a sua vida, refletir sobre